você falou muito bem lá no começo, conceitualmente, o teste de progresso, ele tem como objetivo avaliação e autoavaliação e feedback e ferramentas para você saber onde você corrige o percurso. Isso serve para alunos, serve para professores e se você for profissionalizar para coordenadores, isso serve para investimento. Se o meu percurso está tão ruim nesse ponto, se o meu curso não está bom, aonde é que eu tenho que investir? Eu vou investir no microfone, eu vou investir no professor, eu vou investir na televisão? Aonde é que eu tenho que investir? E isso, se você profissionalizar, e é o que a gente está fazendo, isso é uma questão muito objetiva, esse feedback, não tem menor sentido o teste de progresso sem feedback, tá? Eu saber como o aluno tá indo bem, e eu não dar o feedback, não tem valor. Ele não tem valor para ninguém. Teria, talvez, para eu saber como que está o andamento dos cursos, isso eu já sei. Eu não preciso fazer teste de progresso para a gente ter essa avaliação. Então, isso é muito importante. Ele não trata-se de uma prova seriada, ele trata-se de uma ferramenta para apoio e feedback e para desenho de ferramentas e percurso a alunos e coordenadores, e enfim. Eu acho que se isso sendo usado assim de forma positiva por toda a cadeia, é uma coisa que vai impactar muito bem na formação dos residentes, né, dos alunos de especialização. Um receio que muitos têm, talvez até um receio equivocado, mas é dessa questão de constrangimento, né, de vir assim a receber chamada ali de coordenador, mas assim, né, se isso for uma coisa assim reservada, como você falou, não vai ficar exposto, vai ser só individual, talvez seja uma coisa positiva, né, desde que tomado do jeito correto, né, mas é um receio que muita gente veio falar, meu coordenador vai ficar sabendo, vai brigar comigo. Isso é uma questão interessante saber, mas é exatamente isso, né? Como é que você dá o feedback ao coordenador eu acho que a gente reflete em tudo aquilo que nos chega, né? A gente é muito aberto para reflexão. Você pode dar a ideia, o conceito não é esse, a educação não é isso. Né? Educação é exatamente você entender, e as melhores universidades do mundo, elas apoiam individualmente o aluno através dessas avaliações. Então, assim, para os alunos, primeiro, isso é feito através de uma empresa onde nós assinamos um contrato de confidencialidade, de conflito de interesse, questões legais altamente importantes. Qualquer coisa que isso saia do percurso do qual nós nos comprometemos, a empresa poderia ser, enfim, acionada, etc. Então, nós temos um compromisso gigante. E outro dia me falaram isso e eu brinquei e falei assim, poxa, mas não foi o CBO, não é o CBO que publica o curso de primeiro, os coordenadores e os alunos recebem. O único lugar que é anunciado é o primeiro lugar, porque ele é premiado, o último jamais. Né? Então, essa questão de sigilo é muito séria para nós. E isso vai sair altamente sigiloso. Se alguém comentar, não vai fazer parte do CBO, e eu acho que cabe ao coordenador também não fazer. E até para o coordenador, se ele fizer uma meia-culpa, ele também deveria se sentir assim responsável. Se o aluno não está indo bem, ele é corresponsável. Então, eu acho que é uma coisa, né, que tem que ser levada muito a sério, essa questão do sigilo. E eu tenho certeza que o CBO realmente é uma coisa até que muita gente fala assim, eu queria saber minha classificação, eu não consigo. Você só vai saber se o seu coordenador te falar, né? Então, isso eu acho que é bem legal. O CBO trata isso de uma forma bem, bem bacana mesmo. Uma outra dúvida assim, que surgiu é em relação a essa bonificação, né? Porque às vezes a pessoa não tem a maturidade de entender o benefício de fazer essa prova, igual você está falando, ter um feedback, eu acho bem bacana, mas eu acho que essa bonificação é uma coisa que as pessoas estão de olho também, porque é um incentivo a mais, né? Já que a prova não é obrigatória. Você já pode abrir alguma coisa, assim, dar uma ideia do que vai ser essa bonificação para os alunos? Eu posso, a gente leva tudo com muita transparência e muita seriedade. Por que a gente colocou no edital, se você leu, que haverá uma bonificação, mas que essa bonificação ela vai ser dita apropriadamente. Nós não temos experiência em termos de bonificação. Se a gente olhar outras sociedades, a gente pode
tomar alguns exemplos e estudar em cima disso. Então, a gente tem, sei lá, Febrasgo, por exemplo, são 4 provas. A ginecologia e obstetrícia, a associação, são 4 provas. Então, o que eles fazem? Todos têm que, lá é obrigatório, você tem que ter o primeiro teste, o segundo teste, o terceiro teste. Se você atingiu critérios que eles elencam como nos 3 testes, o 4º teste, a 4ª prova, que seria o título final, ela pode ter alguma bonificação, você pode ser... Tem lá todos os critérios, alguns são liberados da parte teórica, jamais da prática, então existe isso. A gente pensa, sim, em bonificar com nota no final. Nós não temos 4 provas, nós só temos 3, a gente não imagina em criar uma outra prova, mas em manter isso e estimular, sim, a fazer e bonificar através, provavelmente, de uma nota, de pontos no final, nessa terceira. A grande preocupação é que essa bonificação ela não seja da minha cabeça, e nem da sua cabeça, e nem de ninguém. Eu vou dar 5 pontos porque eu acho que é legal. Não sei. A gente precisa sentar agora em cima de pessoas que são estaticistas. A gente trabalha com um grupo do MIT que a gente contratou. A gente está sentado em cima de estatística para, através desses resultados, e agora que a gente vai implementar, o que seria uma pontuação, uma bonificação que ela não supervaloriza e nem subvaloriza aqueles que estão fazendo os testes. Quais são as análises estatísticas e quais são os critérios que nós vamos usar? Nós vamos usar uma nota fixa, que é através de percentil, porcentagem, sei lá o que a gente vai usar. Esse aluno, ele foi melhor. Uma nota fixa, ela é mais valorosa do que eu estudar a progressão desse aluno, que no primeiro ano ele foi super mal, e quando eu vejo ele no teste de progresso do segundo ano, ele teve uma curva absolutamente ascendente. Olha o que eu valorizo mais, o cara que tirou 13 de repente tirou 8, ou o cara que tirou 3,5, 13,5, que eu falo, ele está dentro de uma médiazinha aceitável. Então, são todos esses questionamentos que nós temos feito para nós mesmos e que nós estamos estudando com pessoas que são bem competentes em termos de análise estatísticas, de análise de resultados de provas de altas performances. Então é por isso que a gente não soltou. E isso foi muito transparente, eu falei para todo mundo no congresso, para quem participou do grupo dos coordenadores, né? Então, assim, a gente pretende sim bonificar, a gente vai bonificar. Como a gente vai bonificar? A metodologia pela qual a gente chegará no valor de bonificação é que a gente não tem clara. Então, a gente debruçou sobre isso e está debruçado sobre isso para a gente definir. Mas a gente já tem aqui, então, uma definição mais do que vai ser uma pontuação na prova do terceiro ano. Só não sabemos a metodologia, né? Mas provavelmente não vai bastar fazer a prova, né? Vai ter que ou obter uma nota ou obter um progresso, né? Porque senão a pessoa só vai matricular na prova para ter o bônus e não... Não. A gente vai ter algum critério. A gente tem critérios que a gente quer elencar como, de fato, de novo, que os candidatos entendam o valor para fazer e que você falou, a preocupação é maior em passar na prova. Ok, mas a cultura, às vezes a gente vai mudando à medida que, de fato, as pessoas vão entendendo e vão se sentindo melhor preparadas e que aquilo é legal na vida delas, que faz sentido. Eu acho que fazer sentido a tudo aquilo que você se propõe, que você começa a enxergar, muda às vezes o trajeto da sua vida. Né? E a gente viu lá na data, né, no edital, que a prova é no mesmo dia da PNO 2023, lá, dia 22 de janeiro, e ela vai ser a mesma prova. Os alunos farão a mesma prova, né, nos mesmos moldes, nos mesmos horários, e a pontuação vai ser igual também. Claro que não tem isso de aprovado, reprovado para o R1 e para o R2, mas tudo o esquema da prova vai ser igual, né? Isso, a ideia é que eles já vão se preparando para a última, que não tem aquela, mas também que eles façam uma prova séria, uma prova que de fato os avalie, exatamente sobre os mesmos moldes que eles farão a PNO, a prova final. Então eles fazem no mesmo dia, sob as mesmas condições, sob a mesma fiscalização e tudo.
qual que é a diferença, e tem uma nota, mas qual que é a diferença desse feedback? O R3, ele tem lá a nota dele geral, ele tem o quanto que a gente tem como verificar qual foi o desempenho dele dentro de cada subespecialidade, dentro de cada área. Mas agora a gente divide, né, porque a gente está olhando para a matriz. Então, o feedback, ó, se é do primeiro ano, você não tem que saber o que o R3 teria que saber, mas a gente espera, né, seria adequado que você já tivesse dentro daquilo que a gente desenha dentro da matriz, que você já tivesse uma boa noção de tudo isso. Ó, tá faltando isso aqui, você foi melhor aqui, você foi pior aqui. Então, essa é a ideia desse feedback, dessa avaliação a cada ano. Então, a matriz de competência, ela vai servir só para o feedback ou ela vai interferir na nota da pessoa na prova do primeiro e do segundo ano? Eu digo assim, vamos supor, se um determinado tema está na matriz de competência do R1, aquele ponto, naquela questão, vale mais para ele do que uma outra questão que não está na matriz de competência dele. Não é questão de valer mais, a nota é a nota, é mais para o feedback. Tá? Agora, é claro que nós teremos, então, 2 avaliações. Então, você tem a nota final, você tem a sua nota, olha, esse grupo, esse R3, ele tirou tanto na prova. Em relação ao número de questões, direto, objetivamente. Beleza, objetivo. Só que dentro, agora, quais são as questões que remetiam à competência de primeiro ano, quais que remetiam de segunda do terceiro? Dentro dos que remetiam do primeiro, olha, ele acertou 70%, 80%. Ainda acertou tanto que remetiam ao segundo ano. Né? Bacana. Olha, dentro do que remetia ao primeiro ano, apesar ele certamente ele vai ter uma nota geral, né? Uma coisa não. Mas dentro do que remetia ao primeiro ano, ele não acertou 20%. Então, além de uma nota, o que eu quero dizer é que ele pode ter uma nota abaixo do que a gente espera para o terceiro ano, mas essa análise da competência no primeiro ano, se ele atingiu, isso é mais importante, ele não tem que no primeiro ano ter uma saber nota para passar, né? Não, porque ele não tem que saber o que né? O que a gente espera é exatamente esse aumento das competências através dos anos pelo aumento da complexidade, porque a matriz por competência é exatamente isso, é você desenvolver habilidades e competências num crescente de complexidade até que ao final da sua formação, aí sim você tem aquilo que se entende como necessário para dar no final das pontas, o que é isso? É você dar resposta à sociedade civil, é você estar bem formado para tratar o teu paciente, para atender.